inédito estudo feito pela B3 analisou o comportamento dos investidores no terceiro trimestre, especialmente em outubro, mês das eleições presidenciais, e uma surpresa apareceu de imediato. Houve um aumento nas negociações e no valor de todas as modalidades de investimento na Bolsa Brasileira. Para falar desse tema e do estudo, eu recebo no estúdio o diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3, Felipe Paiva, que já esteve em nosso programa. Obrigado pela presença. Felipe, eu aproveito, antes de fazer a primeira pergunta, eu aproveito para apresentar ao nosso público algumas das conclusões desse estudo inédito feito pela B3 agora no terceiro trimestre. Vamos lá, vou mostrar aqui Aqui, vamos lá. A Bolsa Brasileira cresceu, mas já é uma grande notícia. As ações foram os produtos mais negociados. Teve um aumento aí de 20%. Volume médio por dia aumentou também em renda variável. Foi de 7 bilhões e 800 milhões de reais para 9 bilhões e 200 milhões de reais. Repito, por dia, um aumento aí de 18%. E ativos de renda variável sob custódia. Teve 11 bilhões a mais entre setembro e outubro, chegando a 504 bilhões de reais em renda variável sob custódia. Eu quero que você explique tudo, Felipe, porque você é o craque da B3. São vários números, vários dados. São vários números, exatamente. Primeiro, vamos lá, vamos analisar o que é esse volume médio por dia aqui. Isso é o que movimenta por dia? Esse dado aqui, Bruno, é assim, hoje na B3, né, na Bolsa Brasileira, se negocia por volta de 30, 35 bilhões por dia, que saem de mãos entre compradores e vendedores. Desse volume todo, de 10% a 15% representa o volume de pessoa física, os brasileiros comprando e vendendo ações. Então foi um destaque agora em outubro, a gente olhar para esse movimento que houve na Bolsa, né, pós-eleição, né, o que é o resultado do que estava acontecendo. Antigamente, muitas pessoas, quando tinha volatilidade em Bolsa, saíam. Né? Hoje em dia, o que aconteceu? O brasileiro aprendeu que existem oportunidades de investimentos e coloca recursos, né, para participar desse movimento que acontece na Bolsa especificamente. Porque assim, essa é uma questão aí, né? O que explica esse aumento? Porque são várias incertezas do cenário global. Tem possível recessão nos Estados Unidos, em outros países. Teve de inflação no mundo como inflação no mundo todo, no Brasil também. O Brasil já meio que saindo um pouco, se comparar aí com os outros países. Tem recessão, tem eleições presidenciais brasileiras, né? Teve em outubro. E, pelo contrário, as ações aí tiveram um aumento aí de 20%. Você tem um diagnóstico aí para esse cenário? Então, o brasileiro, assim, e muitos brasileiros estão vindo para investimentos, né? Para a Bolsa. Esse dado aqui embaixo, Bruno, é muito interessante, que fala dos 500 bilhões em ações, né? Em renda variável, ou seja, tem já investido no país 500 bilhões de pessoa física, né, em ações. Tá. Né? Então, se a gente olhar para esse dado e comparar, por exemplo, com a poupança tem R$1 trilhão depositado na poupança. E em ações, R$1 trilhão. R$1 trilhão. Ainda está com R$1 trilhão? Parado, represado, né? E já tem 500 bilhões investidos em ações. Se a gente comparar os 504 bilhões que tem em renda variável, se a gente comparar com anos anteriores... um grande crescimento. Teve um grande crescimento. Tanto em número de pessoas, né? Então a gente sai de 500 mil, 800 mil brasileiros para 5 milhões de brasileiros já investindo em Bolsa e de 100, 200 para 500 bilhões agora. Felipe, vamos para a segunda arte, vamos mais uma conclusão aqui desse estudo inédito da B3, que mostra aí que os investidores crescem na Bolsa Brasileira. Renda fixa, esse é outro ativo, né? Outra alternativa de investimento. Outra alternativa para o investidor brasileiro. Renda fixa atinge R$1 trilhão e 450 bilhões aí. Já passou a poupança? Aqui já passou a poupança. Excelente, grande notícia. No terceiro trimestre, teve um aumento aí de 48%, quase dobrou, portanto. Em um mês ganhou 100 mil novos investidores. E aqui vocês, na verdade, o estudo destrinchou, né? Tem tanto CDB, 23% em relação ao fim de 2021, com 603 bilhões de reais, e tem o LCA, que teve um aumento aí de quase 80%. Minha pergunta é o seguinte: esse aumento da renda fixa aí quase dobrou. É um movimento do investidor
para se proteger? Então, olha esse outro dado aqui, né? A B3 é muito conhecida como a bolsa, né, do Brasil, mas também os ativos de renda fixa são negociados e registrados na B3, né, na bolsa. Então a gente tem essa visão completa de renda variável e de renda fixa. E esse dado que a gente trouxe aqui é o destaque também da mudança que houve na macroeconomia, né, um aumento da taxa de juros e oportunidades no mundo de renda fixa. Então o brasileiro começou a colocar tanto recursos em renda fixa e renda variável. Então esse aumento tanto de novos investidores em diversos outros produtos, CDB, que é um produto de captação bancária. Vamos lá. O CDB, ele é quando você compra um título de um banco, né? De um banco privado. Emite um título e a pessoa física compra com retorno de taxas de juros. Né? Então ele acompanha esse movimento de crescimento da taxa de juros e por isso também recursos para CDBs. E o LCA é um outro título que aí é direcionado para o mercado do agronegócio. Do agronegócio. Então as pessoas começam um deles que é isento o LCA é isento de imposto. LCA, e também tem um outro produto conhecido que é o LCI, que é de imobiliário, do setor imobiliário. Então, hoje já tem inúmeras alternativas para você colocar os seus recursos. Mas você acha que teve um jeito aí, uma maneira das pessoas se protegerem aí? Porque a renda fixa é muito mais estável do que você colocar nas ações. Isso é um ponto importante, Bruno. Ela é estável se você comprar aquele ativo e ficar com ele até o final. Sim. O vencimento. Isso é importante avisar. Durante a jornada do investimento, você vai saculejar junto, igual com bolsa. Exatamente. Então, se você tirar o dinheiro antes... Ou se você quiser sair e resgatar esses títulos antes, você vai sofrer a influência do mercado. Então é importante acompanhar. Deixar o dinheiro. Você investe R$10 mil num CDB até 2025, 2026, deixa o dinheiro ali. Depende do seu perfil. Às vezes, na hora de sair antes, você pode até estar valendo mais, porque há essa negociação de títulos entre compra e venda, então é importante acompanhar o que é chamado marcação ao mercado, Bruno. Você consegue identificar quanto que vale aquele ativo hoje. Então você sabe se é uma oportunidade para sair, oportunidade para esperar um pouquinho, então tem que acompanhar os investimentos. Agora, esse quadro aqui, renda fixa atinge 1 trilhão, mais de 1 trilhão e 400 bilhões aí de reais. Não é uma contradição com a outra conclusão, porque a gente mostrou que teve um aumento aí das pessoas investindo em ações brasileiras. E de repente a gente vê que quase dobrou no terceiro trimestre o número aí de investidores investindo na renda fixa. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, o investidor... Todos os investimentos estão crescendo. Sabe o que está acontecendo, Bruno? As pessoas perceberam que existem alternativas de investimentos além da poupança. Então, ela pode ir para o mundo de renda fixa, pode colocar uma parcela dos seus recursos em ações. Isso tudo vai determinando e resultando nesse crescimento que a gente tem percebido, tanto em patrimônio, em diversos ativos, quanto também em ações. Olha só, a gente tem mais conclusões sobre esse estudo inédito que a B3 fez com essa base poderosa aí da Bolsa de Valores brasileiras, mas a gente vai trazer já todos esses detalhes para vocês. Bom, e nós voltamos a conversar com Felipe Paiva, executivo da B3, que nos traz um estudo inédito que revela que os investidores na Bolsa Brasileira crescem mesmo com a volatilidade. Vamos para a próxima conclusão aqui. Os investidores entram na Bolsa, isso daí que é muito curioso, com valores cada vez mais baixos. Começam, por exemplo, com valores de até R$40, 31%. Entre R$40 e R$200, 29%. Tem muita gente que talvez pode olhar esses valores aqui que a gente está apresentando para o nosso espectador e falar assim, caramba, o pessoal tá ruim. Mas esse é um dado ótimo, né? Ótimo. E assim, a gente fez uma pesquisa, Bruno, há uns 4 anos atrás. Existia um mito no país. Eu preciso de muito dinheiro para investir. Então as pessoas achavam que tinham que acumular. Só rico poderia investir na bolsa. Ou eu tinha que ganhar uma bolada, ou eu tinha que ganhar um 13º, e aí, a partir daí eu começo a investir. E agora o que aconteceu? A nova geração, principalmente, entre 15, 20 a 25, 30 anos, todos perceberam que pode começar a investir com pouco recurso. Com R$40. Porque é o começo de uma jornada. Então, coloca 31% é a base aí das pessoas entrando com R$40. E o interessante disso, assim, eu começo com pouco, então coloca 40, mas não para aí, Bruno. Vai numa jornada e a carteira mediana hoje está por volta de 3 mil a 4 mil, ou seja, é um acúmulo ao longo da jornada de investimento. Teve uma virada de chave, por exemplo, porque você fala, isso é muito interessante, porque isso mostra o perfil do investidor brasileiro.
brasileiro, né? Antes as pessoas só investiam, muitos anos atrás, só investia realmente quem tinha grana mesmo, né? Ganhava uma herança. E aí sim começava a investir. Agora e aí começava a investir. Que... Aí o cara tá começando com não, vale pra todo mundo. R$100, coloca na bolsa e aí tem essa jornada que você fala. Agora minha pergunta é, teve uma virada de chave ali? Por que as pessoas estão investindo mais, mesmo que com valores menores? Então, o interessante disso não é só a questão de macroeconomia, né? O comportamento do brasileiro mudou e também junto com uma mudança que a gente teve no mundo digital, né, Bruno? Hoje é muito fácil na palma da mão você realizar o seu primeiro investimento e também existe uma indústria trazendo informações, trazendo conteúdo, educação financeira, informação como você, Bruno. Então, isso tudo tem transformado o modo de investir no país e mais fácil para as pessoas entrarem e começarem, seja com 40, 100, 200 e ao longo dessa jornada vai acumulando. Bom, deixa eu trazer para o nosso espectador mais uma conclusão aí do estudo da B3. A força dos fiagros. Você já vai explicar o que é um fiagro, tá? Saldo com pessoas positivas aumentou aí 91%. Na verdade, isso significa que 91% dos fiagros brasileiros tá na mão de pessoas físicas. Investidores com produto na carteira, com saldo mediano aí de R$4 mil. Agora eu entendi. São 116 mil investidores com fiagros. O que é o fiagro? Exatamente. Então, o Brasil, bom, o agronegócio no Brasil é a potência do Brasil. Poderoso, é um setor, né? Muito importante. Move aí 27% do PIB. Muito importante, você fala muito disso aqui, né? Então é um setor muito importante. As pessoas têm sonhos, né? As pessoas podem ter sonhos em gostaria de ter uma fazenda, uma produção, um rebanho, né? E como que eu vou investir nisso? Então o Fiagro veio para isso, Bruno. Então você consegue comprar uma parcela de uma fazenda, de uma produção, de uma plantação de soja. Então muitas pessoas perceberam que através desse produto, o Fiagro, assim como o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário parecido, né? É o mesmo conceito. Quem deseja ter não precisa ter um imóvel físico lá para você vira investir. sócio. Você vira sócio daquela produção agrícola. E você do tem, agronegócio. da mesma forma, com os fundos imobiliários, você tem dividendos mensais? Tem rendimentos mensais. Isso é interessante, né? Quer dizer, você aporta um valor ali e você tem dividendos mensais. Daquela como produção se fosse um do agronegócio. Então você participa do agronegócio do Brasil. São 116 mil investidores no Brasil. E é um produto muito recente, né? Então a gente está falando de 5 milhões, né, em bolsa. Já são mais de 100 mil nesse produto especificamente, que é o Fiagro. Muito bem. Vamos para a quinta conclusão aí do estudo da B3, a força... Não, temos que ir para o último, que eu até já sei o assunto, que são as BDRs. Ah, boa. A BDR. Já explica pra gente, Felipe, o que são as BDRs, que daqui a pouco a gente mostra. Então, aqui. essas 3 letrinhas, na verdade, o que está por trás do BDR? São as ações internacionais. Então, as ações negociadas em bolsas do mundo, da América do Norte, da Europa, Ásia, já podem ser compradas e negociadas aqui no Brasil. Então, empresas de ações importantes, como conhecidas do mercado, como Apple, Tesla, que estão se falando muito agora, né? Walt Disney, são empresas conhecidas, Coca-Cola, e do dia a dia do brasileiro, já podem ser negociadas na Bolsa Brasileira. Tem, por exemplo, as empresas mais negociadas aí das BDRs? Sim, já são mais de quase 1.000 já empresas que é possível se negociar no mundo aqui no Brasil. Então é possível, a gente tem falado de Fiagro, tem falado de renda fixa, falamos de ações e também ações internacionais, pode fazer parte da sua carteira. Mas assim, vendo todo esse estudo e você que liderou aí esse estudo da B3, quais são as maiores conclusões para você? Uma mudança importantíssima de comportamento. O brasileiro despertou para investimentos, né, que não é só poupança, que ele pode aplicar em diferentes ativos. E o que nós comentamos aqui, começa com pouco, faz uma jornada e vai acumulando ao longo desse caminho de investimento. Bem, nós recebemos aqui Felipe Paiva, executivo da B3, que trouxe aí um estudo inédito da Bolsa Brasileira. Sempre meu obrigado aí pela presença aqui. Obrigado você, Bruno. Obrigado.